Combatentes do canal Arte da Guerra. Mísseis anticarro. Defesa aérea. Foguetes anticarro para infantaria. Munições aerolançadas. Armas blindadas. Artilharia. Essas são apenas algumas das armas que a China vem colocando no mercado bélico nos últimos anos. Eu sou o comandante Robinson Farinazzo, militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militares, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o crescimento militar chinês, que é uma coisa assustadora. Mas antes de iniciar, eu queria pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deem o like e coloquem nas nossas redes sociais. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, ontem nós fizemos um vídeo falando sobre uma personalidade importantíssima das Forças Armadas Americanas, que é o General Kenny. O General Kenny, ele fez um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês, na Fox News, falando, né, que a expansão militar chinesa é uma realidade, os Estados Unidos vão ter muita dificuldade em lidar com ela. O que acontece é o seguinte, vamos situar como é que essas coisas começaram, né? Se a gente pegar nos anos 80, o exército chinês era um derivado do exército soviético, né? É um exército que começava a investir em mecanização, tinha uma força aérea que era tudo cópia das aeronaves soviéticas, né? Uma marinha incipiente, enfim, era um exército bastante atrasado para os padrões mundiais. Só que a China, ela começou a observar uma coisa, né? A virada de jogo para os chineses, o divisor de água, o watershed, como os americanos chamam, foi a Guerra do Golfo. Eles olharam o desempenho militar dos Estados Unidos, né? E eles, assim, acenderam todas as luzes. Falaram, olha, a gente está ficando para trás. Essa aqui é a verdade. Então, de lá para cá, a China investiu, ela fez o que ela sabe fazer de melhor, que é economia de escala. Então, o que é isso? As empresas chinesas começaram a trabalhar na produção de armas em escala, eles eram grandes exportadores, essa que é a verdade, você já achava nos anos 80 armamento chinês no mundo inteiro, não com a qualidade de hoje. Só que eles começaram a investir, além da escala, eles foram aperfeiçoando o equipamento. Então, por exemplo, hoje a China tem caças avançadíssimos. Vocês pegam, por exemplo, não só esse caça novo aí, né, que eles lançaram, que é trimotor, mas também a geração anterior, né, de jatos dos chineses não fica nada a dever aos americanos, e agora eles estão começando a ganhar expansão de mercado. Eu acredito o seguinte, essas sanções que os Estados Unidos colocaram, né, elas prejudicaram bastante o mercado de armas americanos. Por quê? Porque gera uma crise de confiança nos compradores. O cara fala, olha, eu vou comprar um avião hoje, mas no dia de amanhã eu não sei se Washington vai sancionar a venda de peças de reposição, dos suprimentos que eu preciso. Ao passo que a China não tem isso, ela te vende e vai continuar vendendo, eles não estão muito preocupados com isso não. Em particular, então o que acontece? E também nos ataques ao dólar recente, né, desdolarização, eu acredito que em breve a China ela vai ter uma expressão muito grande no mercado internacional de armas. Esse mercado sempre foi dominado pelos Estados Unidos, Rússia e países da Europa, principalmente Reino Unido, França e Alemanha, Itália também, em maior ou menor grau. Mas o que acontece? Agora os chineses estão vindo aí com tudo. Eu não penso que a indústria de defesa europeia seja páreo para os chineses. Isso já está fora de cogitação. No momento ainda são os americanos e os russos. Mas os americanos vão enfrentar agora, a partir de dezembro, um revés muito grande, porque a China está cerceando a exportação de terras raras para os Estados Unidos, né, daqueles minerais raros, galho, etc., e esses minerais são extremamente importantes para a indústria de defesa dos Estados Unidos, principalmente para a parte de tecnologia de ponta. Então eu acho que os chineses eles vão dar uma pernada nos Estados Unidos. Agora, uma das coisas mais importantes do crescimento militar chinês é a marinha. Como a marinha chinesa se expandiu? A gente tem que olhar uma coisa, não foram só os chineses que se expandiram, os americanos ficaram para trás. Por que isso? Eu vou explicar de uma forma bastante didática. Quando o presidente Ronald Reagan assume o governo dos Estados Unidos, né, por volta de 81,
que ele começou a fazer? Cortar gastos governamentais. Então eles achavam que o governo americano gastava muito com incentivos à indústria naval. Eles cortaram esses gastos. Hoje a indústria naval dos Estados Unidos, que já representou aí mais de 60% da produção mundial, não chega a 1%. Né? Só que ele não combinou com os chineses, sul-coreanos, japoneses, etc. Essa turma continuou casando dinheiro na indústria naval. Hoje a China produz mais de 50% dos navios do mundo inteiro. E ela tem uma vantagem. Os estaleiros chineses, que tem 230 vezes a capacidade dos estaleiros americanos, todos eles são duais. Né? Então, o que acontece? Ele fabrica navios de civis, né, a maior parte do tempo, mas no tempo que ele está ocioso, ele vai fabricar navios militares também. Ao passo que os estaleiros americanos, ou ele fabrica navio militar e vende para o governo americano, ele não fabrica nada. Essa que é a verdade. A China agora está entrando num mercado que até então ela estava ausente, que é o mercado de navios de cruzeiro. Eles não fabricavam navios, agora estão fabricando. Então a gente pode ter certeza que nos próximos anos aí a China tende a dominar esse mercado também. E a expansão chinesa, a expansão naval chinesa principalmente, é uma coisa avassaladora, né? É o que eu falei, os Estados Unidos ficaram para trás e a China avançou. Eu escrevi um artigo há muito tempo atrás dizendo que a US Navy era uma marinha de papel moeda. E é verdade. Né? Se estima que em 2030 a China vai ter 450 navios contra mais ou menos 296 da marinha americana. Ou seja, ela é 50% maior que a marinha dos Estados Unidos. Não adianta a gente vir com aquela dizer, mas em tonelagem a marinha americana é maior. Os chineses já colocaram um navio anfíbio de 40 mil toneladas aí, que é muita coisa. Então, até esse argumento está furado. O único argumento que ainda resta a favor da Marinha dos Estados Unidos, os chineses já estão encostando neles em termos de aviação naval, é a força de submarinos americana, que é muito boa. Essa é a verdade. Submarinos bons, de excelente qualidade técnica. Mas os chineses eles estão recuperando o atraso. E a gente não pode duvidar que a Rússia vai passar a tecnologia de submarinos para a China. E a Rússia tem uma excelente tecnologia de submarinos. Uma outra coisa também que a gente tem que notar é que os chineses eles fizeram reformas organizacionais no seu exército. Então eu estou com o paper aqui do lado, né? Eles criaram comandos conjuntos, que é muito importante para a integração e otimização de todos os ramos das Forças Armadas, tá? E também fizeram uma boa profissionalização dos seus militares. A China também aumentou seus gastos com defesa. Eles colocam, né, que em 2023 teriam gasto 225 bilhões de dólares. Olha, não dá para saber se é verdade ou não. Só que nós temos que olhar uma coisa, o dólar na China vale muito. A indústria naval chinesa, a indústria militar chinesa, ela não tem os problemas de corrupção da indústria americana, que eu já citei aqui várias vezes. Você vê quanto é que gastaram para construir aí, né, o Bradley, aí, os problemas do F-35, dos LCS americanos, do Zumwalt, uma série de outros problemas. Você não ouve falar de problemas desse tipo na China. Eles, quando colocam um produto, ele já está consolidado. Essa é que é a verdade. Então, esses 225 bilhões aí, você pode multiplicar por 3 ou 4. Eu acho que a China está gastando tanto ou mais do que os Estados Unidos. Né? Se não for em termos assim absolutos, mas pelo menos em paridade, eles estão fazendo a mesma coisa. Outro negócio importante é que a China ela busca paulatinamente expandir a sua presença global. Então já tem a base chinesa no Djibouti, não são que nem os americanos que têm 800 bases, né? Mas acontece que esses acordos comerciais que a China faz, principalmente acordos de construção de portos, a gente vê aquele porto de Xangai, fizeram no Peru recentemente, é toda a estrutura para no futuro ser uma base naval. E esses países, eles têm acordos comerciais muito vantajosos com a China, dificilmente vão romper. Então a China, na verdade, ela está construindo uma teia de relações muito boas no campo econômico que pode lhe favorecer militarmente no futuro. E nós não podemos negligenciar também que os chineses eles gostam das inovações, estão investindo em inteligência artificial. A tecnologia de drone chinesa é uma coisa simplesmente fantástica.
Eu já coloquei vários vídeos aí dos movimentos que eles fazem com múltiplos drones, né, no céu. Tecnologia de mísseis hipersônicos também. A China transformou o Estreito de Taiwan ali num verdadeiro paliteiro. A Marinha Americana teria dificuldade de operar ali, em virtude da quantidade de lançadores de mísseis hipersônicos chineses. Uma outra coisa que os chineses estão desenvolvendo agora, apareceu recentemente, é a capacidade de guerra eletrônica. Eles têm uma guerra eletrônica naval embarcada que é excelente. Não dá mais para desprezar. Antigamente, até uns 5 anos atrás, a gente não escutava falar da guerra eletrônica chinesa. Hoje a gente escuta falar cada vez mais. Tá? Então o que acontece? A gente começa a ver que se havia um gap entre as forças armadas americanas e os chineses, ou ele acabou ou ele diminuiu muito de maneira a se tornar quase imperceptível. Eu falo isso porque a gente pega um general, por exemplo, que nem o Kennedy, né, o Jack Kennedy, e eu falo sempre que ele é uma pessoa muito centrada. Eu fiz um vídeo falando só do trabalho dele recentemente. Mas a gente vê outros militares que assim são mais né, partem mais para o lado da patriotada, como o Sam Paparo, que é um excelente almirante, aviador naval, piloto de F-14, mas é aquele cara mais assim, né, mais ufanista, etc. Mas mesmo gente como o Paparo já está começando a dar o braço a torcer. A China é um desafio militar tremendo para os Estados Unidos, essa que é a verdade. Eu penso o seguinte, eu vejo a coisa da seguinte forma: Taiwan é um problema chinês. A verdade é essa. É uma questão chinesa. Não diria nenhum problema, é uma questão chinesa. Estados Unidos e Europa, que estão longe, se eles se meterem nesse problema, eles vão trazer para si, assim, um elefante, né? Vão colocar um bode na sala que eles não precisavam. A Europa já tem problemas suficientes. Se meter em Taiwan, eu acho uma estupidez muito grande. Porque a China não vai abrir mão de Taiwan. Não só por ser uma questão de honra, a recuperação da ilha, mas também porque uma Taiwan pró-ocidente é uma ameaça ao entorno estratégico chinês. Eles não vão tolerar isso de jeito nenhum. Não toleraram na Coreia em 1950, não toleraram contra a União Soviética, não toleraram contra o Vietnã em 1979. A China ela é muito assertiva com relação às ameaças do seu entorno estratégico. Essa é que é a verdade. Então, eu penso da seguinte forma: a tendência é a China expandir cada vez mais as suas capacidades militares. Não adianta negligenciar, dizer o equipamento chinês é ruim. Não é. Eu mostrei para vocês esses catálogos todos aqui, que eu recolho sempre em feiras de defesa que eu vou, né? A gente tem um interesse muito grande em saber o que eles estão fazendo, e a indústria de defesa chinesa não deixa nada a dever ao resto do mundo. Eles são tão assertivos quanto eles que tentaram comprar a Vibraz. Essa que é a verdade. Eles perceberam. O que o brasileiro não percebeu, o chinês do outro lado do mundo começou a sacar. Falou, essa empresa aí vale a pena. Só a gente que não enxerga isso. Então eu acho assim, a tendência é o chinês levar a sua expertise econômica, né, fabril, para o campo militar. E não dá para desprezar o chinês. Eu vejo muita gente falando, o chinês não tem experiência militar. Bobagem. Os Estados Unidos têm toda a experiência militar do mundo e vivem perdendo guerra. E a gente vê que os chineses legaram um trauma tremendo aos Estados Unidos na Guerra da Coreia em 1950. Então, esse vídeo de hoje, na verdade, é um resumo da expansão militar chinesa. Eu acho que nunca houve, né? O pessoal fala aí, o próprio Kennedy reconhece, que acho que desde a Segunda Guerra Mundial não se viu uma expansão militar tão vasta, tão rápida, né, de tanta qualidade quanto a chinesa. Eu vou deixar o vídeo, tanto de ontem que eu fiz sobre o general Kennedy, quanto o vídeo também que da entrevista que ele deu à Fox News falando da expansão militar da China. Vale a pena vocês darem uma olhada. Mas escreva para cá, diga o que você acha da expansão militar chinesa, quais são os objetivos dos chineses, o que você acha da qualidade dos seus armamentos, né, do preparo dos chineses para a guerra. Escreva também dizendo de onde você está falando. O canal Arte da Guerra quer saber mais sobre os seus inscritos. Coloque aí qual estado você está falando, de qual cidade. Tá? É muito importante o seu comentário. Além de você expressar a sua opinião, você ajuda o crescimento da nossa mídia. Tá? Quem quiser ajudar também com super sticker ou super chat, isso ajuda o algoritmo do YouTube. Você também pode contribuir através do Pix que se encontra aqui na descrição. E a gente volta já já com outras produções, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.